és poderoso, forte és, não há outro igual. Santo Deus, Pai amoroso, ama o bem e odeia o mal. Grande Deus, és poderoso, forte és, não há outro igual. Santo Deus, Pai amoroso, ama o bem e odeia o mal. Grande Deus, és poderoso, forte és, não há outro igual. Santo Deus, Pai amoroso, ama o bem e odeia o mal. Grande Deus, Pai amoroso, teu amor excede o mar. Santo Deus, maravilhoso, Rei dos reis, tu és real. Grande Deus, és divindade. Grande Deus, tu és. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã,
graça e paz. Mais um domingo que temos na presença do Senhor. Na verdade, este é o último domingo deste ano de 2020, o 52º domingo deste ano, e que temos o privilégio, o prazer de poder desfrutar da presença do Senhor. É uma alegria e uma satisfação chegar-me até você, mesmo que digitalmente, mesmo que virtualmente, mas ainda assim podermos ter na manhã desse dia do Senhor alguns momentos de louvor, de adoração, de oração e especialmente de estudo da palavra do Senhor. Você que está conosco é muito bem-vindo para esta manhã de domingo termos a nossa escola bíblica dominical. É uma alegria e um grande privilégio termos esse momento na presença do Senhor. E a nossa oração, a minha oração nessa manhã, é para que Deus visite a sua casa, o seu lar, a sua família, com graça, com misericórdia, e assim todos nós possamos, pela graça e a misericórdia do Senhor, sermos abençoados, sermos ensinados, sermos de alguma forma corrigidos, edificados e cheios da esperança do Senhor. Que Deus assim te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias e os nossos lares. Vamos começar esse momento com uma palavra de oração? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Eterno e poderoso Deus, nós, ó Pai, nesse momento estamos na Tua presença. Por meio, ó Pai, desta manhã de domingo, queremos expressar que nós confiamos e dependemos de Ti, ó Pai. Nós sabemos que sem Ti nós nada somos. Sabemos, ó Pai, que sem Ti o nosso esforço, a nossa luta é vã, mas nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, ó Pai. Pedimos nesse instante que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa nos visitar, possa trazer ao nosso coração a paz, o consolo, possa trazer a cada um de nós, ó Pai, aquilo que nós precisamos espiritualmente nesta manhã. Visita-nos, ó Pai, visita-nos segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, visita-nos, ó Pai, consoante o Teu grande e imenso amor. Nesse momento, ó Pai, que nos aproximamos da Tua palavra, pedimos a orientação, pedimos, ó Pai, a direção, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco e traga-nos, ó Pai, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos, rogando as Tuas bênçãos, a minha vida, mas também a de todos os meus irmãos e irmãs que estão acompanhando, ó Pai, esta mensagem, que estão, ó Pai, participando desse momento especial, momento da palavra do Senhor. Abençoa nossos lares, nossas famílias, nossas casas, ó Pai. Assim que nós oramos, assim que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, louvamos com as nossas orações, mas vamos louvá-lo também cantando, louvá-lo com os nossos hinos, com as nossas vozes. E nesse último domingo desse ano, eu escolhi um hino que expressa uma certeza, uma esperança, que expressa uma fé que nós temos, a certeza da fidelidade do Senhor. Nós vamos cantar um hino que fala que nós estamos firmes nas promessas do Senhor. Hino de número 177. Firmes nas promessas. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas em de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a não parar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firmes nas promessas de Jesus, em amor sempre ligados à sua cruz. Cada dia mais nos alegramos nesta luz, sim, firmes nas promessas de Jesus. Ao encerrarmos um ano, ao adentrarmos num novo período, num novo ano, nós precisamos lembrar daquele que é o Deus fiel. O Deus que é fiel às suas promessas, à sua palavra. O Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Por isso, nessa certeza nós confiamos, nessa certeza nós descansamos. Hoje, quero começar com você a meditar sobre este tema. Um novo ano, olhando com esperança o agir de Deus. Este, no próximo domingo, será o tema das nossas meditações dominicais pela manhã, o tema dos nossos estudos bíblicos em nossa escola dominical. O tempo passando, o ano se acabando e surgindo um novo ano. E com ele, um olhar de esperança para o agir de Deus. Como é gostoso, gostaria de começar o nosso estudo bíblico citando isso, como é gostoso nós ouvirmos boas histórias. Ouvirmos histórias, por exemplo, que mostram relatos de pessoas que tinham tudo para não serem nada. Pessoas que tinham tudo para fracassarem na vida, mas que de alguma forma, de alguma maneira surpreendente, conseguem transformar uma história de tragédias em uma história de alegrias, uma história de vitórias. Normalmente essas histórias, quando bem contadas e bem narradas, elas mexem com o nosso brio. E muitas vezes nos emocionam e perguntamos-nos, por que não comigo? Por que não eu? Muitas vezes são pessoas portadores de necessidades especiais, pessoas que tiveram uma vida sofrida, pessoas de uma classe social menos abastada, pessoas que tinham dificuldades grandiosas a serem enfrentadas,
mas que, movidos por alguma coisa, conseguem chegar a um determinado propósito a partir de uma situação difícil e alcançam aquilo que no nosso mundo é chamado de sucesso. Essa história me faz pensar numa outra história bíblica. A história bíblica de um jovem rapaz, o mais novo de vários irmãos, aquele que era o menor, o mais fraco, o mais franzino, e que por causa da sua condição nunca foi amado pelo seu pai, nunca foi bem tratado pelos seus irmãos, nunca foi acolhido pelos familiares e vizinhos, nunca foi bem aceito pela sua gente. Esse jovem viveu dias tristes e difíceis. Viveu uma história de tragédia pessoal, de autodesvalorização. Esse jovem poderia enfrentar, e certamente enfrentou, momentos que pensou em sucumbir, em tirar a própria vida. Era desprezado, visto como alguém sem valor. Porém, um dia, uma visita especial mudou a história desse jovem. Eu vou parar a história desse jovem aqui e nós vamos passar a leitura de um texto bíblico de uma outra história, que será a base da nossa meditação, nosso estudo dessa manhã. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, lerei do verso 27 ao verso 31. Abra sua Bíblia, eu aguardo enquanto você abre. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Exatamente, Mateus, capítulo 9, verso 27 a 31. A cura de 2 cegos. Esse é o texto bíblico que nós vamos ler. Mateus 9, 27 a 31 diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-o 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? E responderam: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos, de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Um novo ano, um novo olhar para o agir de Deus, um olhar com esperança. O que o nosso texto bíblico, o texto que acabamos de ler, nos ensina? Primeiramente, o texto bíblico ele nos traz um problema. Qual era o problema? 2 homens que necessitam de uma cura. 2 homens cegos que buscam a Jesus. O texto bíblico nos apresenta 2 homens cegos que correm atrás de Jesus, clamando pela cura da sua cegueira física. A cegueira era vista como uma maldição nos tempos antigos. Gerava exclusão social, familiar e religiosa. Era um sinal de uma maldição divina dentro das crendices daquela época. E para muitos revelava a índole da pessoa ou dos seus antepassados. Conhecemos, por exemplo, a história que Jesus mesmo vivenciou, que os seus discípulos, ao verem um cego de nascença, perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? Veja que a cegueira era vista não só como um problema físico, mas também social, emocional e espiritual. Os cegos, assim como os leprosos, eles coexistiam como escória da época, eram tratados como lixo social. Não tinham direito a herdar as posses dos pais, não tinham direito ao acesso ao trabalho, não podiam frequentar os templos religiosos, não tinham nenhum tipo de direitos pessoais. A maior parte dos cegos nesse tempo, assim como Bartimeu, por exemplo, vivia da mendicância, da caridade alheia. Vivia juntamente com os leprosos na parte externa da cidade e passavam todo tipo de
privações, todo tipo de dificuldades possíveis. Faz muito sentido, conforme acabamos de ler, o clamor aflito e desesperado desses dois cegos, que viam em Jesus uma possibilidade de uma intervenção sobrenatural em suas vidas, a fim de superarem a exclusão na qual viviam, social, familiar, espiritual e, por fim, podemos dizer, uma exclusão emocional na qual estavam presentes. O problema que o nosso texto bíblico, portanto, nos apresenta é o problema de dois homens que necessitavam de uma cura. Mas assim como esses dois homens necessitavam de uma cura, nós também necessitamos da intervenção divina. Nós não somos cegos fisicamente, mas a cegueira espiritual pode gerar em nós a ilusão de independência e autonomia. Igualmente, nós necessitamos da intervenção sobrenatural de Deus em nosso favor. Existe um mito da força e do poder humano. E o que é esse mito? É o mito que fala que nós podemos ser independentes e autônomos. É o mito que nos leva a nos gabar do nosso desenvolvimento, dos nossos recursos, da nossa capacidade, visando atingir certos objetivos. É um mito que nos leva a nos esquecermos quem nós somos. E aí surge a pergunta: quem nós somos? O que é o ser humano? Eu coloquei aqui 3 textos bíblicos para nos ajudar a responder essa pergunta. Quem é o ser humano? Primeiramente, Salmos 104, 27 a 29. Abra sua Bíblia nesses 3 textos bíblicos. Eu aguardo enquanto você manuseia a sua Bíblia. Salmo 104, 27 a 29. Palavra de Deus que diz assim: todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Em outras palavras, todos dependem de Deus. Cadê a autonomia? Cadê a independência? Segundo texto, Salmo 144, verso 3 e 4. Salmo 144, verso 3 e 4 diz: Senhor, que é o filho do homem, que é o homem que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que se passa. Cadê o poder? Cadê a autonomia? Cadê a força do ser humano? Mas por fim, no Novo Testamento, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 13 a 15. O apóstolo Tiago diz assim: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que a vossa vida sois como neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O que é o ser humano? O ser humano, ele tem que ter a consciência de que nós necessitamos de Deus. Nós temos sim a nossa pequena força. Nós temos sim o nosso poder limitado. Mas nós dependemos do Senhor. Dependemos, como diz o Salmo 104, para vivermos, pois dele veio o ar para respirarmos. Como diz o Salmo 144, dependemos porque a nossa vida é muito breve, como um sopro que se foi. E como diz Tiago 4, dependemos porque Deus é soberano e tudo que fazemos está debaixo do seu querer. Assim como aqueles dois cegos, nós necessitamos da intervenção de Deus.
Necessitamos da intervenção de Deus em nossa vida física, pois Deus nos dá saúde, Deus nos dá o trabalho para alcançarmos o sustento material, a disposição para executarmos nossas tarefas. Dependemos do socorro de Deus em nossa vida emocional, pois Deus nos dá equilíbrio, nos dá bom senso diante das decisões da vida. Dependemos de Deus para termos sabedoria para fazermos as melhores escolhas. Mas além de dependermos de Deus, do seu socorro em nossa vida física e emocional, dependemos de Deus em nossa vida espiritual, pois Deus nos dá fé, confiança e esperança no seu amor. Sim, nós necessitamos de Deus, necessitamos da sua graça. Como aqueles dois cegos, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Sim, nós necessitamos do agir do Senhor. Há pouco eu disse que o problema que nós encontramos naquele texto bíblico é a existência de dois homens cegos. Dois homens cegos que buscam a Jesus, necessitam de uma cura. E como Jesus age? Qual é a solução de Jesus para esse problema? A solução encontrada no texto bíblico, a solução executada por Jesus, é o seu agir, o agir de Jesus, com graça sobre graça. Em nosso texto bíblico, vemos que aqueles dois cegos foram atendidos. Jesus atendeu o pedido daqueles dois cegos. Jesus curou aqueles dois cegos e a cura daqueles dois cegos levou ao término da exclusão social, familiar, emocional, espiritual e religiosa em que viviam. Eles não mais seriam excluídos, eles não mais precisariam viver com os leprosos, eles não mais precisariam viver da mendicância, poderiam viver em família, poderiam trabalhar, poderiam herdar as terras dos seus pais, poderiam ser pessoas reconhecidas naquela sociedade. A cura da cegueira levou ao fim da exclusão na qual eles viviam. Mas é interessante que o texto bíblico que nós lemos, Jesus diz, faça-lhes conforme a vossa fé. Jesus impõe uma condição, a fé deles em Cristo. E é interessante que o texto revela-nos que a fé que eles tinham foi necessária para crer em Jesus, porque eles foram curados. Jesus disse, faça-lhes conforme a vossa fé. Jesus não está fazendo um teatro, não é uma simbologia, é algo real. Faça-lhes conforme a vossa fé. Eles tiveram fé para crer em Jesus, que Jesus poderiam fazer. Mas o mesmo Jesus diz agora para eles, acautelai-vos e que ninguém saiba disso. Mas eles vão correndo e contam para todas as pessoas o que aconteceu. A fé deles foi suficiente para crer em Jesus, mas não foi suficiente para obedecer à ordem de Jesus, manter o fato em sigilo. Jesus tinha seus motivos para querer o sigilo. Jesus não queria ser conhecido ainda naquele momento como um mero curandeiro, como apenas um operador de prodígios, mas Jesus queria ser conhecido pelas suas palavras, pelos seus atos. Jesus queria ser conhecido como o Senhor da história. Jesus queria ser conhecido como aquele que faz todas as coisas conforme o seu poder, graça que opera em nós. O nosso texto revela a fé de dois homens para serem curados, mas não revela a fé deles para obedecerem. E aí, a solução de Jesus, o agir de Jesus é mais claro ainda. É graça sobre graça. A graça do evangelho que cura é a graça do evangelho que transforma. Aqueles dois homens não perderam a cura por desobedecerem, mas aqueles dois homens que foram curados precisaram ser também transformados. É interessante que Deus age assim na nossa vida. Deus age através da graça do evangelho de duas maneiras nas vidas das pessoas, e essa dupla realidade mostra como Deus age nos dias atuais. Deus age primeiramente com a cura das nossas mazelas físicas,
as mazelas emocionais que nos afligem. Certamente o agir de Deus nos dias atuais continua através da sua graça trazendo cura para as pessoas. Cura física, cura emocional. O mesmo Deus que agiu de maneira extraordinária no passado, continua a agir no presente em sua soberania e cura, como curou no passado. Porém, ele não cura conforme a imposição das mãos, os determinismos. Deus não cura segundo o nosso querer, mas segundo a sua santa vontade, que é livre, que é soberana. Muitas pessoas querem condicionar nos dias atuais o agir de Deus, a sua vontade, a sua fé, mas nós vimos que aqueles dois homens não foram curados, em última instância, pela grandeza da fé, mas pela pequenez da fé. Deus, ele continua a agir de maneira especial, curando pessoas, segundo a sua livre vontade. Mas o texto ainda nos revela que o Evangelho, além de curar, nos transforma, e transforma integralmente o ser humano, fazendo-nos mais parecidos com Cristo e menos parecidos conosco mesmos. A segunda maneira de Deus agir, e certamente a mais importante para nós, é a transformação do velho em novo, do pecador em santificado, do ímpio em justificado. É a mudança integral do ser, é a renovação espiritual. Uma pessoa pode ser curada da sua mazela física, do seu trauma emocional, mas ainda assim ele voltará a ter novas doenças, novos traumas emocionais e posteriormente a morte dará fim à vida como nós a conhecemos. Agora, quando Deus age com o seu evangelho nos transformando, nem a morte é capaz de dar fim a essa transformação. A transformação que Deus realiza em nosso ser não se perde com a morte, pelo contrário, a nossa esperança não se limita a essa nossa vida, mas nós cremos em novos céus e nova terra. Nossa esperança não é limitada pelo momento no qual nós vivemos. A segunda forma de agir certamente é a mais importante. Com este cego, nós aprendemos que Deus provê socorro para a nossa vida física. Portanto, eu e você podemos orar a Deus, pedindo com fé que Ele nos mande saúde física, emocional, financeira e também aos nossos queridos. Podemos e devemos assim orar. Mas também aprendemos que Deus proveu socorro em nossa vida espiritual, a transformação. Por isso, oremos para que Ele nos dê equilíbrio emocional, para que Ele nos ajude a tomarmos as melhores decisões, que Ele nos ajude a superarmos os traumas emocionais, que Ele nos ajude para que possamos escolher e trilhar o melhor caminho. O agir de Deus, Ele nos cura, mas Ele também nos transforma de acordo com a sua graça, para nos fazer mais parecidos com Cristo e menos com Ele, conosco mesmo. Concluindo, o que nós podemos aprender com esse texto bíblico? Nós podemos aprender que o agir de Deus não está condicionado à extensão, à grandeza da nossa fé. Deus não está limitado a nós, lembre-se disso. Deus não está limitado a nós. Ele age como quer, quando quer e da forma como Ele quer. Podemos aprender com esse texto bíblico que devemos orar, clamar e pedir ao Senhor com fé, crendo que receberemos. Mas se não recebermos, devemos também confiar que Deus fez o melhor para a nossa vida. O não receber não é motivo de murmuração, não é porque Deus não podia, porque Deus não tinha poder, mas é porque era o melhor para a nossa vida. A fé nos leva a crer nisso. Nos leva a crer naquilo que não vemos. Nos leva a crer naquilo que não realizou-se, porque sabemos da grandeza do amor de Deus. Mas aprendemos nesse texto bíblico também que a graça de Deus será sempre o nosso socorro e amparo em tempos difíceis. Por isso confiamos em Deus. Confiamos não nos nossos méritos,
Confiamos não em nós mesmos, mas confiamos na graça de Deus. Não confiamos em nós porque nós falhamos, porque nós pecamos, porque nós fracassamos, mas confiamos em Deus e nele nos socorremos, nele nos amparamos nos momentos difíceis. Há pouco, no início da nossa meditação, falei de um jovem que sentia-se desvalorizado, que sentia-se desprezado. Esse jovem, que citei há pouco na vida adulta, foi chamado por Deus para ser um profeta e ficou conhecido como o grande profeta Jeremias. O profeta que enfrentou reis e rainhas, que enfrentou toda uma corte para pregar com fidelidade a palavra de Deus. O que Jeremias sabia? Jeremias sabia que ele podia esperar e descansar, socorrer-se e amparar-se na graça de Deus em tempos difíceis. Jeremias, assim como aqueles dois cegos, assim como eu e você, orou ao Senhor clamando, mas também confiou que Deus faria o melhor da sua vida. Ele sabia que Deus sempre agiria com a sua graça e com o seu abundante amor. Jeremias, assim como aqueles dois cegos, e eu e você, devemos saber que nós somos totalmente dependentes da sua graça, totalmente dependentes do seu amor. Não é nada, mas é a graça de Deus. Não é nada em nós, é a graça de Deus. A graça de Deus que nos transforma, que nos cura, que nos fortalece. A graça maravilhosa do nosso bom Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar nesse instante clamando ao Senhor para que esse novo ano realmente traga-nos um olhar de esperança para o agir sempre presente de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, ó Pai, firmados no Senhor, firmados nas suas promessas, como há pouco cantamos. E, ó Pai, nós queremos sim ver o teu agir. Há pouco lemos em tua palavra, ó Pai, a história de dois cegos que foram curados, mas, ó Pai, que não te obedeceram. Foram curados, mas ainda dependiam, ó Pai, de uma transformação integral do seu ser. Queremos, ó Pai, descansar nessa graça, sermos amparados, ó Pai, nessa certeza. Sabemos, ó Pai, que ainda somos imperfeitos como aqueles dois cegos, que muitas vezes desobedecemos, pecamos, fracassamos. Mas ainda assim, ó Pai, o Senhor não desiste de nós, o Senhor vem em nosso socorro, o Senhor, ó Pai, não nos abandona, e é nisso que cremos, é nessa certeza, ó Pai, que nós esperamos. Por isso, ó Pai, nessa manhã, ao abrirmos a Tua palavra, nós nos maravilhamos, ó Pai, com a mensagem da Tua graça. A certeza, ó Pai, que nós necessitamos de Ti e aguardamos, ó Pai, o Teu poderoso agir nas nossas vidas, em nossa história. Ó Pai, nesse momento que nós nos colocamos diante da Tua palavra, ó Pai, nós clamamos para que o Senhor, com poder e misericórdia, com graça e amor, ó Pai, possa falar ao nosso coração e possa trazer ao nosso coração, ó Pai, fé, paz, esperança. Que esse novo ano que se descortina, ó Pai, possa ser um olhar de esperança para o Teu agir sempre presente na história. Abençoa, ó Pai, a minha vida, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão acompanhando esta mensagem. Abençoa, Pai, a vida das nossas famílias, os nossos lares. Abençoa, Pai, os nossos sonhos e objetivos nesse novo ano. Que todos eles estejam diante do Teu altar de graça. E o Senhor mesmo, Pai, permita que eles aconteçam de acordo com a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome e pelos méritos de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, encerrando esse momento, quero te convidar para estar conosco logo mais em nosso culto online, culto presencial e online. Reunimos-nos hoje às 18h30 em nossa igreja.
Você é convidado para estar conosco presencialmente. Ou, se por algum motivo justo não puder estar, acompanhe-nos no seu lar, no conforto da sua casa, por meio da internet, por meio da nossa fanpage. Oraremos por você, oraremos por nós, oraremos por todos. E assim, clamando ao Senhor que nos abençoe. Te desejo, meu irmão, minha irmã, um ótimo dia. Um dia abençoado na presença do Senhor. Um dia certamente guardado pelo seu grande amor. Encerrando esse momento, quero deixar com você uma canção. Uma canção que fala muito sobre o amor de Deus, intitulada Essência de Deus. Interpretada pelo irmão João Alexandre. Que Deus te abençoe. Desejo um ótimo domingo na presença do Senhor. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro. Suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem